mas pronto, por falar, né? Em férias, né? Tem coisas boas, mas também tem... Sim, e aqui a época do verão torna-se um bicho de sete cabeças, não é? Para muitas pessoas e acaba por ser, né, o verão um sinal de insegurança, não é? De insegurança corporal para muitas pessoas. Porquê que achas que há este, não é, quase que sinónimo aqui de verão e segurança corporal? Acho que tem mesmo a ver com o facto da exposição física, ou seja, no verão porque está calor, porque vamos mais para a praia, para a piscina, o nosso corpo está mais a descoberto, não é? E isso acaba por ser, não é a causa, mas acaba por ser um gatilho para a insatisfação com a aparência e com o corpo surgir. Eu digo não é a causa porque não é porque é verão que a pessoa está insatisfeita, ela já está insatisfeita, mas o facto de ser verão e de ter que expor mais o corpo acaba por gatilhar aqui um bocadinho mais estas inseguranças, por fazer com que elas apareçam mais, estamos mais críticos, mais... Como o meu corpo vai estar mais exposto, eu também vou estar mais atenta a como é que o meu corpo se aparenta, não é? Vou reparar mais e depois também, verão, férias, também há maior exposição aos padrões de beleza no sentido em que vemos mais nas redes sociais as pessoas porem fotos de biquíni, as campanhas também publicitárias, não é? De verão também tendencialmente podem ter estas imagens, estes corpos e isso por si só também poder ser aqui um gatilho para... Parece que há um corpo de verão e esse corpo não é o meu. Exatamente, né? E que lá está, e esta pressão acaba por mexer bastante aqui com a nossa autoestima, não é? De que forma é que isto acaba por acontecer? Tem a ver com essa ligação, ou seja, quando a minha aparência... Porque a questão não é tanto se eu gosto ou não do meu corpo, ou o quanto é que eu gosto dele, porque isso... Nós podemos não gostar, ou não gostar assim tanto, ou gostar mais ou menos. Tem mais a ver com o quanto é que isso tem importância, qual é o impacto e o quanto é que isso está ligado com o meu valor pessoal. Ou seja, eu para me sentir bem comigo e para me sentir uma pessoa com valor, preciso de ter um corpo X ou preciso de ter uma aparência Y. Esse é que é o grande impacto e é aí que o efeito na autoestima é mais sentido, é precisamente com esta associação de o meu valor está muito associado ao meu corpo e como é que ele parece e qual é o aspecto que ele tem, e aí o impacto na autoestima é muito grande, não é? E afeta bastante porque há depois muitos sentimentos de vergonha, de culpa, de tristeza, até de frustração, e isso gera sofrimento e mina muito a autoestima da pessoa. Lá está, ou seja, esta insegurança não nasce no verão, como tu estavas a dizer, não é? Não nasce no dia para o outro. Portanto, o que leva alguém a evitar a praia, a piscina, uma determinada roupa, acaba por ser, pronto, vai acontecendo, não é? E como é que acabamos por chegar até aqui? Pois é um caminho muitas vezes longo, ou seja, é mesmo que a pessoa até possa ter percebido disso mais recentemente, a verdade é que muitas vezes isso já tem uma longa história e normalmente até essa longa história remonta, a maior parte das vezes, à infância, à maneira como nós crescemos e aquilo que nós fomos interiorizando sobre esta questão do corpo, da importância que ele tem, o que é que determina o meu valor, o que é que faz com que as pessoas gostem mais ou menos de mim, o que é que faz com que eu seja uma pessoa mais ou menos valorizada pelos outros, e muitas vezes nós podemos não ter consciência disso, porque isto é uma coisa muito orgânica, não é? Ninguém nos está ali a dizer, olha, tu tens que ser magro para não sei o quê, mas é nas pequenas experiências que nós vamos tendo e que nós sabemos que as experiências da infância têm um impacto muito maior, porque nós, quando somos crianças, é como se fôssemos um livro em branco, não é? Não temos ainda muita noção de como é que o mundo funciona e tudo o que vamos vivendo, nós vamos registando no nosso livrinho, o mundo funciona assim, eu sou assim, as pessoas são assim, de forma muito natural, não é? Isto é uma metáfora. E isto também acontece em relação a esta questão do corpo, não é? Que é aquilo que eu vivo e aquilo que me acontece e as experiências que eu tenho, o que eu observo à minha volta, vai-me fazendo registar estas crenças sobre a imagem e sobre o corpo. Então, se eu ouço coisas como não comas isso que vais ficar gordinha e as meninas não se querem gordinhas, por exemplo, ou se eu sou muito elogiada pela minha aparência, não é? De, que bem, emagreceste, uau, muito bem, o que é que fizeste para conseguir emagrecer? Pronto, este tipo de coisas, não é? Eu vou aprendendo isso.
até com a questão da alimentação, muitas vezes temos mensagens que refletem quase como valor moral, ou seja, se a pessoa come direitinho, então ela é disciplinada e o contrário é visto um bocadinho como falta de vontade ou falta de alguma coisa. Sim. Portanto, as mensagens que vamos recebendo não quer vão saber, criando, é preguiçoso, sim. Exatamente, vão criando estas associações de que vai chegando a um ponto onde depois a relação com o nosso corpo está completamente já minada e não é de agora, não é de eu sou adulta e agora engordei 5 quilos e por isso é que não estou satisfeita. Isso pode acontecer, mas era o que eu estava a dizer há bocadinho. Eu não estar satisfeita é ok. Sim. Então é válido, nós podemos não estar satisfeitos. Claro. Agora, isso minar completamente a minha autoestima, o meu senso de valor próprio, o meu sentido de valor próprio e criar sofrimento psicológico é que já é uma outra questão completamente diferente. Não é? E vem, lá está, muitas vezes isso sim já vem de trás. Sim, lá está, não é? Vem, como tu disseste, muitas vezes vem de comentários que foram feitos ao longo da vida. Depois também existe aqui um lado que é a parte da comparação, né? e realmente a comparação tem aqui um papel, né, um impacto muito grande por causa das redes sociais, não é? O que é que tu achas, não é, sobre esta comparação e aqui um bocadinho o impacto das redes sociais sobre isso? Pois, a comparação com as redes sociais ela acaba por estar muito mais presente, não é? Ou seja, não é só, porque nós também nos podemos comparar com as pessoas com quem convivemos e lá está, se existir esta profunda insatisfação com o corpo e este impacto grande da aparência no sentido de valor pessoal, nós vamos comparar e a comparação vai estar sempre lá, mas as redes sociais acabam por exacerbar essa comparação e também por torná-la um bocadinho mais injusta, porque aquilo que eu estou a ver nas redes é muito filtrado, não é? A pessoa pôs um filtro, ou mesmo que não pôs um filtro, ou que não tenha retocado a foto, ela escolheu a melhor foto, não é? Escolheu o melhor ângulo, melhor luz, fez uma pose para ficar melhor naquela fotografia. Normal, não é? Todos fazemos isso. Mas quando eu estou a ver essa fotografia, ela é um recorte da realidade, não é a realidade. Enquanto que o meu corpo, eu quando o vejo, vejo todas as formas, vejo nos dias piores, nos dias melhores, em todos os ângulos, com toda a roupa, em todas as circunstâncias, e não há esse filtro, não é? E tenho de contactar com a realidade. E, portanto, estou a fazer uma comparação que não é justa e que não partimos do mesmo ponto, não é? Nessa comparação, e nesse sentido, as redes sociais se calhar agravam um bocadinho ou criam aqui um outro fator menos positivo nesta questão da comparação. Sim, e também aqui, não é, o problema de criarmos também uma base de autoestima com base na aparência física. Claro. Né? Isto também é o verdadeiro problema, que é o foco ser a imagem corporal. Mas então de que forma é que nós podemos construir, né, uma autoestima mais saudável, não é? Principalmente usando inevitavelmente as redes sociais, não é? Sem cair nestas armadilhas que as redes sociais vão acabando por nos fazer. Em relação às redes sociais, eu acho que se nos focarmos apenas nessa parte, é importante não sermos fundamentalistas, porque lá está, as redes sociais existem, também têm as suas coisas boas, e aliás, gerir esta questão pode não ter tanto a ver com não utilizar redes sociais de todo, mas até utilizá-las em benefício de melhorar estas questões. Por exemplo, filtrando e selecionando melhor aquilo que nós consumimos nas redes sociais. E nós podemos também consumir e seguir, por exemplo, páginas com conteúdo positivo neste sentido, não é? Com mensagens com diversidade, inclusão, mensagens de aceitação positiva, pessoas que nós sentimos que lidam com a questão da imagem e do corpo de uma maneira que se alinha mais com aquilo que nós também queremos para nós, não é? A maneira como elas não é, se comportam, mas aquilo que mostram nas redes, que lá está, será sempre um recorte da realidade e não a realidade por completo, está mais alinhada com aquilo que eu também quero para mim. E isso eu posso selecionar e também posso fazer o contrário, que é deixar de seguir ou tentar não consumir tanto conteúdos que para mim são um gatilho pela negativa ou que não contribuem tanto ou que eu noto que me fazem mal, não é? Eu posso fazer essa seleção e isso não é uma questão de eu só estou a ver o que eu quero ver, é de ser mais consciente das minhas escolhas e do que eu quero para mim, num sentido nem estou a falar aqui de
eu não posso ver corpos bonitos, não é isso, mas eu quero ver corpos que até podem ser bonitos, seja lá o que é que isso significa, mas sobretudo de como é que é a relação que aquela pessoa tem Sim. e o que é que ela transmite. O que é que ela me faz sentir, não é? Porque esta autoconsciência é realmente importante, que é, se eu estou a seguir um influencer que me faz sentir menos, que me faz sentir mal, porque é que eu vou continuar a expor-me a esse conteúdo que me está a fazer mal? Portanto, faz todo sentido nós próprios também fazermos um filtro daquilo a que estamos expostos. Claro, e ele até pode estar a fazer uma coisa e que para ele faz bastante sentido, mas que para mim não faça. Exatamente. E basta esse critério para ele não é o influencer que está mal, errado, não é? Claro. Não é isso que está errado, mas sim a nossa autoconsciência que precisa de conseguir filtrar o que é bom para mim, o que é que não é, como muitas outras coisas na vida, e então fazermos essas escolhas, não é? Acaba por ser aqui também uma ferramenta para quando isto acontece, não é? Para quando estamos a ver algo e se não está a ser bom para nós, porque é que nos continuamos a expor constantemente a isso? E pronto, é de facto importante, mas também é importante conseguirmos distinguir aqui, não é? O que é cuidar do nosso corpo, não é? De forma até saudável, e cair numa obsessão, porque existe também o outro lado, não é? O cuidado extremo, não é? Com a estética, com este controle, que também acaba por ser aqui um problema mais sentido nesta altura de verão. Claro, sim, e aí é o equilíbrio. Acho que há uma pergunta que nós podemos colocar, que é: eu estou a fazer isto para mim ou contra mim? Não é? E a maneira como eu estou a cuidar do meu corpo, ou aquilo que eu estou a fazer em relação ao meu corpo, é um processo de cuidado e de melhoria pessoal e de bem-estar, ou é um processo de punição, de procura de qualquer coisa com a qual eu estou profundamente insatisfeito e que nunca vai ser suficiente, porque é isso, esta obsessão surge disso, daquilo que estávamos a falar, da questão de também não conseguirmos aceitar coisas que às vezes não vão ser ideais, ou seja, eu não tenho, nem vou, se calhar, gostar sempre do meu corpo. E até, se eu tiver esta questão de a minha autoestima, uma boa imagem corporal, uma boa relação com o corpo é estar 100% satisfeita com ele, isso vai ser muito frágil, porque o corpo, nós podemos pensar que ele está, a nossa aparência está 100% dentro do nosso controle, mas isso é uma ilusão. Sim. Porque não é uma coisa externa e que nós não controlamos a 100%, controlamos parcialmente. E se eu tiver esta percepção, mesmo que eu até possa controlar, porque sou muito disciplinado com a minha alimentação, faço exercício, etc., eu vou envelhecer. Eu se calhar vou, não sei, para algumas pessoas engravidar, ou ter filhos, mudança, ou posso ter alguma questão de saúde que altere o meu corpo. Essas coisas não estão no nosso controle. Então, se tivermos muito esta noção de a maneira de eu estar bem com o meu corpo é ele estar sempre neste aspecto e eu vou fazer tudo o que posso para isso. Eventualmente isto é muito frágil. E, portanto, a obsessão vem disto, de acharmos que controlamos tudo e não conseguirmos olhar para o corpo de uma forma em que não tem este peso todo de ele tem que ter esta aparência e de querer controlar demasiado e de pensar mais numa lógica de rígida e menos numa lógica de cuidado. Lá está. Quando deixa de ser por mim e passa a ser contra mim, há aí um desequilíbrio que se calhar começa a existir. Sim, lá está, como disseste, não é? É válido eu não estar satisfeito com alguma coisa, mas a diferença entre eu estou a fazer isto porque eu odeio e estou a fazer isto porque é bom para mim, não é? Melhor para mim, é bastante diferente. Não é? Então podemos às vezes estar aqui atentos a alguns sinais, não é? Sinais de alerta que estamos a cair numa relação disfuncional, não é? Principalmente seja com o cuidado do corpo, seja com a alimentação. Quais é que achas que podem ser assim os principais sinais de alerta para a reflexão também de será que eu estou a começar a ter ou a ter uma relação disfuncional? Há alguns sinais, quer aqui na questão da aparência, quer na questão da alimentação que falavas. Por exemplo, na questão da alimentação, aqui o estar constantemente a contar calorias e muito a parte da comida ocupar muito espaço mental, não é? Por isso que eu passo constantemente o tempo todo a pensar sobre isso, o que é que vou comer, o que é que comi, o que é que não devia ter comido, não é? E isto impactar ao ponto de a minha vida e o meu dia-a-dia estão muito inundados por isto, assim como restrições excessivas, não é? De
restringir demasiado aquilo que se come, ter alimentos proibidos, retirar completamente certos grupos alimentares, como por exemplo os hidratos de carbono, que é assim uma coisa mais comum, ou que seja qual for o grupo alimentar, é um exemplo. E depois aqui mais a nível da questão do corpo, tudo o que também seja esta limitação da nossa qualidade de vida. Sim. Ou seja, eu evito sair, ou ir à praia, ou ir a determinados eventos porque não me sinto bem com o meu corpo, deixo de fazer coisas que fazia que eram importantes para mim, evito também espelhos, ou ver-me ao espelho quando estou a tomar banho, ou até o contacto, olhar muito para o meu corpo de uma forma que acaba por ser também depois aqui negativa e prejudicial. Aquilo que eu estava a dizer do deixar de ser por mim e ser contra mim, também, por exemplo, pode acontecer com o exercício físico, quase como uma punição e não como uma coisa que me faz bem, do género eu tenho de fazer para emagrecer, ou eu comi isto, tenho de treinar mais, ou tenho de sofrer para conseguir queimar, correr atrás do prejuízo, sim. Portanto, esta lógica é muito punitiva e estas coisas todas, se virmos, acaba por ter aqui uma noção que ajuda a pensar nisto do que é o equilíbrio, o que é um sinal de alerta, que pode ser simplesmente, se pensarmos de forma muito simples, estas coisas todas trazem mais sofrimento ou mais equilíbrio e bem-estar. Ou seja, se o meu corpo, a minha alimentação, etc., são sobretudo fonte de sofrimento e eu estou constantemente com emoções negativas, seja ansiedade, tristeza, frustração, mal-estar, vergonha, se isto é a tónica, se estas são a maioria das emoções que eu sinto, provavelmente há aqui uma relação não muito positiva e um sinal de que há alguma coisa que pode precisar de ser mudado e que pode ser mudado, efetivamente. Enquanto que se a maior parte das minhas emoções são neutras ou positivas, não quer dizer que é sempre. Lá está, eu posso, naquele dia, estou inchada, ou estou-me a sentir mal, ou não gostei de me ver uma fotografia e tenho uma emoção menos boa de tristeza, ou de frustração, ou do que seja. Mas não é a maior parte. A maior parte dos meus dias e da minha vida eu não estou a sentir coisas negativas, estou a sentir coisas ou boas ou neutras, do género. Não penso muito nisso, não me incomoda muito, é um... Pronto. E qual é a maioria, não é? Para onde é que tende a balança? Isso pode ser um indicador mais simples e importante até. Sim, lá está, né? Cuidar do nosso corpo não é todo mau. Claro que não. Só se tornar desajustado é que se pode tornar aqui um problema. E então, né? Por outro lado, então, qual é que tu achas que pode ser aqui os maiores fatores de equilíbrio, né? Para conseguirmos não cair neste lado desajustado? Claro. Acho que o equilíbrio virá sempre e será tão maior quanto mais nós conseguirmos identificar e perceber as nossas necessidades. Ou seja, percebermos o que é que eu preciso, o que é que a mim me faz bem, o que é que a mim me faz sentir bem. Porque não faz muito sentido eu estar a dizer, o equilíbrio é comeres isto desta forma e uma vez por semana comeres aqui. Porque para outra pessoa isso pode não ser o equilíbrio, não é? Portanto, o equilíbrio é o que é que me faz sentir bem, com o que é que eu estou confortável, o que é que encaixa mais com a minha vida, com o meu estilo de vida, com a minha realidade, o que é que está mais alinhado com aquilo em que eu acredito e com aquilo que me faz sentir bem. Isso será sempre o equilíbrio para mim, não é? E isso será sempre o cuidar de mim, que é eu estou a olhar para mim, para quem eu sou, para os meus valores, para aquilo que eu dou mais importância, para o meu estilo de vida neste momento, para as minhas prioridades, e estou a fazer escolhas de acordo com isso. E se eu estiver a fazer dessa forma, eu estou a cuidar de mim e não a punir-me e não a cair em qualquer tipo de excesso, porque vou ter muito mais em conta aquilo que eu preciso, a minha realidade, do que propriamente alguma regra ou alguma exigência externa e de coisas que eu não controlo ou que eu posso ter pouco controle sobre. Sim, né? Pronto, nós temos que perceber aqui, né, que efetivamente há pessoas que estão presas, né, demasiado aqui à aparência física e o que é que pode ser feito para se começar a construir aqui uma autoestima mais sólida, não é? Que vá além daquilo que se vê ao espelho. Um ponto de partida importante pode ser, primeiro, como estávamos a falar há bocadinho, tentar perceber de onde é que vem isto, não é? Ou seja, a primeira pessoa tem que perceber, como em qualquer coisa quase, não é? Que há ali uma dificuldade ou que isto está a ser problemático, não é? Porque se eu não perceber que é problemático, também não vou querer mudar nada, não é? Portanto, tenho que perceber, uma coisa aqui se cá não está assim tão bem, e depois perceber
porquê, de onde é que isso vem, como é que eu construí esta relação, porque isso também me vai dar esta perspectiva de isto foi uma construção, eu construí esta relação, não tem que ser assim, não é sempre assim, não é? E isso vai nos levar àquelas questões que falávamos há pouco da infância, das mensagens que fomos recebendo, da maneira como aprendemos a ver o nosso corpo e a relacionarmos-nos com ele. E quando identificamos isso, depois podemos começar a mudar. E essa mudança vai passar, lá está, por mudar estas crenças e a maneira como olhamos para o nosso corpo e como nos relacionamos com ele, nomeadamente não vendo, por exemplo, tanto o corpo num sentido estético e até estético e estático, é um quadro, é uma coisa para se ver, para se olhar. Também é, e não temos que negar isso, não é? Nós também nos vemos ao espelho, as pessoas também formam primeiras impressões quando olham para nós e é com base na imagem, não é? Ou seja, não estamos a dizer que isso não existe, porque existe, mas não existe só isso. Ou seja, o meu corpo é mais do que isso, ele também é mais do que um quadro, também é uma máquina, ou seja, é uma coisa que funciona, e eu posso olhar, muitas coisas. Que nos permite muitas coisas, e eu posso olhar para ele numa lógica de funcionalidade, o meu corpo também me permite sentir coisas, fazer coisas, se eu sou saudável, se sou ativa, se faço desporto, se gosto de fazer, dançar, o que seja, brincar com os meus filhos, é o meu corpo que me permite isso, ter prazer a comer, seja o que for que nos também provoque sensações prazerosas fisicamente, é o corpo que permite que isso aconteça. Portanto, olhar nesta lógica de funcionalidade e depois também, e aqui mais num sentido abrangente, estavas a falar da autoestima. Perceber que a nossa autoestima não é só o nosso corpo, nem a nossa imagem corporal. A autoestima é quão bem é que eu me sinto comigo, ou qual é o nível de satisfação que eu tenho em relação a mim própria e a quem eu sou. Quem eu sou implica muitas coisas, eu não sou só o meu corpo, não é? Portanto, também investirmos noutras áreas, noutras dimensões de nosso trabalho, nossa competência, as nossas qualidades enquanto pessoa, as nossas relações interpessoais, aquilo que os outros valorizam em nós, investirmos aí, não só em termos de energia, de quanto é que eu posso melhorar essas coisas que são importantes, como também em termos de valorização, eu realmente valorizo isso, não é? Eu estou a ter consciência e a valorizar as coisas boas que eu tenho, também pode ser uma outra forma de encontrar mais equilíbrio e de ir melhorando esta relação, mas lá está, isto é um processo, às vezes podemos precisar de ajuda, não é? E se esta relação com o corpo, ou se a questão da autoestima é mesmo muito fragilizada, um processo terapêutico, por exemplo, também vai ajudar lá está, identificar na infância como é que esta relação foi construída e a começar a tentar transformá-la aos pouquinhos, porque às vezes é uma coisa difícil, não é? Que envolve muitas coisas complicadas e muitas camadas. Sim, então, pronto, além daquilo que tu estás a dizer, que é super importante de conseguirmos perceber que o corpo é além, né, de algo físico, né, que acima de tudo é algo funcional, achas que assim há mais alguma estratégia, algum recurso que até possas sugerir em consulta para começar, né, a conseguirmos construir uma imagem mais positiva com a nossa imagem corporal? Olha, duas estratégias que acabo por sugerir com alguma frequência quando estamos a trabalhar esta questão da relação com o corpo. Uma delas é uma espécie de, vamos lhe chamar, diário de gratidão ou registro diário de coisas de gratidão ao corpo, em que lá está, aquelas coisas que eu estava a falar, de percebermos que o nosso corpo nos permite muitas coisas e que ele não é um quadro, é uma máquina. Passa exatamente por isto, ou seja, diariamente nós, no final do dia, identificarmos coisas pelas quais estamos gratos ao nosso corpo, mas temos que ser mesmo específicos, ou seja, hoje o meu corpo permitiu-me saborear esta refeição de que eu gosto muito, não é? Ou hoje fui passear àquele sítio e é porque tenho este corpo que consegui passear, desfrutar desse passeio, ter energia, etc. Portanto, são alguns exemplos e quanto nós no fundo o que estamos a fazer não é isto, o benefício não é tanto porque eu estou a identificar coisas maravilhosas, não é por aí, é porque estamos a treinar um músculo no nosso cérebro que vai passar, vamos forçar a nossa mente a ter que olhar para a parte funcional do nosso corpo e ao treinarmos isto depois vai ser um bocadinho natural que vamos começar a ter mais esta percepção. E um outro exercício também, que numa lógica mais experiencial e mais emocional, pode funcionar para algumas pessoas, cá não tanto para outras,
é precisamente este conversar com o corpo, ou seja, por exemplo, escrever uma carta ou algo do género ao nosso corpo, com aquilo, tudo aquilo que lhe poderemos dizer e que lhe queremos dizer, quer em termos de coisas boas, coisas que estamos agradecidos, coisas que, por exemplo, nós queremos pedir desculpa por termos feito, não é? Ou por a maneira como às vezes tratamos o nosso corpo, ou como falamos com ele, ou como olhamos para ele. E, portanto, esta lógica de quase como se o meu corpo fosse uma entidade com a qual eu vou conversar, e também pode ser um exercício interessante a pensar, porque isso também vai refletir um bocadinho quais são as primeiras coisas que me surgem, vai refletir um bocadinho que relação é que eu tenho e quais são ali os pontos críticos que precisam de ser melhorados, por exemplo. Agrada-me essas estratégias. E assim, então, também em modo de conclusão, não é? Como falamos, nesta altura há pessoas que estão assim um bocadinho mais frágeis, não é? E que se sentem mal. Portanto, o que é que tu dirias, não é? Para estas pessoas neste verão? Olha, diria, o problema não é o corpo, não é? É a nossa cabeça, quase sempre, em quase tudo, não é? Portanto, o problema não está no nosso corpo, mas sim na maneira como nós olhamos para ele, na maneira como nos relacionamos com ele, e isso é uma coisa que pode ser transformada, mas lá está. Se por um lado isso é uma boa notícia, porque quer dizer que se eu posso mudar a minha relação com o meu corpo e estar mais satisfeita, há algo que eu possa fazer em relação a isso. Por outro lado, também quer dizer que é um processo demorado e complexo às vezes, que vale a pena ser feito, mas e que vai trazer efeitos a longo prazo, enquanto que se eu estiver só focada em mudar o corpo, aparentemente eu posso achar que isso vai me fazer sentir melhor, e pode fazer, mas pode ser temporário, porque era o que falávamos há bocadinho. Se eu até consigo atingir aquele peso, aquela aparência, mas eu vou envelhecer, o meu corpo vai mudar, em algum momento eu vou ter que me deparar com a capacidade de aceitar isso. E, portanto, eu acho que investir em trabalhar a relação com o corpo é muito mais benéfico do que trabalhar só o corpo, se não houver esta outra parte. Portanto, juntar as duas. Sim, parece-me bem, não é? Que não existe um corpo de verão. E usufruir das férias, o melhor possível, não deixarmos de fazer nada, ir à praia na mesma, porque um corpo de verão é um corpo que está no verão. É exatamente. É um corpo, e um corpo de praia é um há corpo que vai à praia. Há uma praia, pronto, temos um corpo de praia. Claro, portanto, agora é descontrair e tentar aproveitar o mais possível as férias e ninguém estar a passar calor, porque está com a camisola vestida. E não pode ir à água, não pode fazer o que é que seja. Sei que isto é mais fácil às vezes falar do que fazer, mas é um processo e que pode ser gradualmente conseguimos chegar lá. Sim, viver aqui com mais liberdade. Claro, acho que sim. Um passinho de cada vez. Gostei.